Ashita no Joe é um mangá de boxe escrito por Ikki Kajiwara, sob o pseudônimo de Asao Takamori, ilustrado por Tetsuya Shiba em 1968, que mais tarde foi adaptado para uma série de anime e posteriormente readaptado para filmes. Fora do Japão, também é conhecido como Champion Joe, Rock Joe, Tomorrow's Joe ou simplesmente Joe. A série estreou como um mangá na Shonen Jump Magazine em um momento em que consideráveis convulsões econômicas e sociais estavam transformando a cultura japonesa no final dos anos 60. Fala meus amigos e amigas, eu sou o Patrick. Coloquei na enquete qual mangá ou anime vocês queriam que eu contasse a história e o vencedor foi Ashita no Joe. Eu honestamente gostaria de fazer em um vídeo só, mas infelizmente é impossível para mim, eu iria demorar muito. Se vocês me ajudarem e der certo, eu vou trazer os restos dos volumes aí para vocês. Comenta se você curtir, isso me incentiva a trazer mais vídeos assim, certo? Tóquio, uma das maiores cidades da Ásia. Na periferia de Tóquio existe um pequeno lugar, onde sopra o vento de inverno. Pilhas de poeira cobrem os passeios. Lixo e madeira se acumulam ao longo do rio e impedem seu fluxo. Você já viu um lugar como esse? Essa história começa nesse lugar. Joe, andando pelas ruas da periferia de Tóquio, anda observando o que tem ao seu redor. Era tudo novo para ele. Ele vê um gato preto e aparentemente dá um susto nele. Isso chama a atenção de algumas pessoas. Joe avista um parque. Tinha crianças brincando lá. Joe resolve brincar no balanço do parque. Ele pisa em alguma coisa e isso faz ele cair. Era na verdade um homem. Um cara com um tapa-olho. Joe pergunta por que ele dorme em um lugar como esse. O cara fica puto perguntando se é assim que ele cumprimenta as pessoas. Ele cita que Joe pisou nele. Joe pergunta se ele quer brigar. Isso chama a atenção das crianças, porque Joe e o cara estão prestes a lutar. Mas não só das crianças. As outras pessoas ficam interessadas em ver a briga. E é aqui que sabemos que esse cara de tapa-olho é um ex-boxeador. Estão todos reunidos para ver a luta. A galera fica impaciente, querendo que os dois se batessem logo. O cara fica puto, dizendo que isso não é um show, para todos saírem. Joe dá um chute no cara, o cara cai. Joe pede para todos irem para casa pois o show acabou. O ex-boxeador pede para Joe esperar. Joe pergunta se ele quer outro golpe. O cara fala que Joe é muito bom. Joe fica sem entender. O cara pergunta se Joe não quer se juntar a ele. As crianças começam a rir. O cara explica que não é para se juntar para se tornar um ladrão. O cara pergunta se Joe não quer se tornar um boxeador. Joe ainda fica mais confuso. O cara fala a Joe que irá treinar ele. Ele irá se tornar o maior boxeador do Japão, ou melhor, do mundo. Aparentemente a fama do cara é grande na periferia, com as histórias de boxe. Ele fala a Joe o quanto seria bom se ele se tornasse um boxeador famoso, com casa de luxo, carros, etc. Nisso a galera fica zoando o cara. A galera comenta que toda vez que esse cara vê algum jovem, ele fala isso. Ele pergunta ao Joe se ele não quer ser treinado. Joe dá uma bolsada na cabeça dele e diz para o cara não encostar nele. Joe fala que não gosta de conversar com velhos bêbados. Ele fica puto com essa conversa de viver em uma casa grande e ser famoso. O cara grita dizendo que não é uma ilusão. Se ele começar a treinar o Joe, isso pode se tornar realidade. Joe tira uma comida da bolsa dizendo que ele a roubou. Ele sugere para o cara comer e acordar. Então ele joga outra comida e vai embora. A galera começa a rir do cara caído com comida no rosto. Um dos garotos que estavam vendo tudo pede para os outros o seguirem. Aparentemente eles estão indo atrás do Joe. Uma das pessoas pergunta a ele, e aqui é revelado o nome do garoto, é Taro, que ele não deve ir atrás do Joe. A garotada vai atrás do Joe. Joe sente que está sendo seguido. Ele olha para trás e não vê nada, mas ele percebe que são os garotos que estão seguindo ele. Joe fala que se eles são homens, que apareçam agora. Taro faz um sinal e de repente aparecem outros garotos, todos para atacarem Joe. Joe fica cercado por garotos, pronto para ser atacado. Joe sugere para eles conversarem primeiro. Joe começa a cantar uma música. Os garotos hesitam. E Joe pergunta se eles não vão atacar. Enquanto Joe está falando que ele precisa achar um lugar para dormir e também que está com fome, aparecem outros garotos prontos para derramar um monte de espinha de peixe em Joe. As crianças jogam um balde cheio de espinha de peixe no Joe, mas Joe tem um puta reflexo e chuta o balde. Enquanto isso, o carinha de tapa-olho aparece no local. Ele fica puto com os pirralhos porque estavam todos em seu lugar. O velho então diz que irá assistir a luta de camarote. E o nome dele é revelado, ele se chama Danpei Tange. Joe disse que já ouviu esse nome antes. O moleque ataca Joe por trás, ele tá putaço. Joe esquiva e dá aquele ataque de karatê na cabeça dele. O Taro foi nocauteado.
mas Joey diz que ainda não acabou. Então ele começa a dar uns tapas no Taro, depois soca ele na barriga, no rosto e depois dá um golpe para pegar na nuca e finaliza com um chute. Rapaz, quase que Joey mata o cara. A garotada fica toda assustada. Joe grita perguntando quem é o próximo. Já que ninguém quis encarar Joe chama todos de covardes que só sabem falar. De repente aparecem 3 caras e uma criança. Um deles estava segurando a criança. Ele está tratando a criança mal. A criança começa a chorar. Gunpei olha com atenção. A criança pede desculpa e pede para o cara soltar ela. Um dos moleques pergunta o que a garota fez. O outro responde que ela foi pega pela gangue Devil Princess. O nome da garotinha é Sachi. A garotada pergunta o que ela fez para estar sendo tratada assim. Ela diz que só pegou um Oden. Para quem não sabe, Oden é um cozido. O cara fala que ela roubou dinheiro e não o Oden. Ela diz que não é verdade. Ela só pegou o Oden, implora para acreditar nela. O cara fala para ela não bancar a idiota. Então, ele dá um tapa na garota. Um dos caras dessa gangue fala para não bater nela nesse local. O cara de chapéu diz pra ir até o pai dela espancar ele. Ela começa a chorar. Gunpei então fala que o pai da Sachi nem consegue se mexer agora. Então ele pergunta por que querem bater em um cara aleijado. O cara olha pro Gunpei. Gunpei então pergunta se ele não tem nada melhor pra fazer. Gunpei começa a zoar os caras porque precisaram se juntar em 3 para pegar uma garotinha. Ele sabe que o Gunpei Tange é um ex-boxeador. Então sugere que o Gunpei desça e fale o que falou perto deles. Gunpei ignora. O cara chama Gunpei de bêbado. Gunpei então começa a descer. Gunpei então diz que eles irão se arrepender de irritá-lo. Enquanto o Gunpei está descendo a escada, um cara da gangue chuta a escada, fazendo o Gunpei cair feio. O cara começa a bater em Gunpei com um pedaço de pau. Ele fala muita merda do Gunpei, as crianças ficam assustadas. Outro cara da gangue pede para ele parar, antes que mate o cara. O cara diz que ele não é fraco, uma vez ele se atirou em frente a um caminhão por um pouco de saki. Joe então interfere, o cara pergunta quem é. Joe então pega o braço do cara daquele jeito que se ele se mexer, quebra. Joe pergunta se ele é surdo, porque ele mandou o cara soltar o pedaço de pau. Joe pergunta pros caras se eles querem saber como é ser espancado. O chefão dos 3 aí quer saber quem é o cara que está humilhando seu irmão. Joe se apresenta, Joe Yabuki, dá um uppercut no cara. Depois um cruzado, e o cara é nocauteado. As crianças ficam impressionadas, o velho também. Gunpei fala que Joe é um boxeador que ele sempre buscava ao longo da vida. Joe realmente tem um soco pesado. Aparentemente, Joe levantou o cara e começou a bater nele de novo. Apreciem a página. Joe diz que só covardes como eles tentam ser durões. Joe fala para levarem o amigo deles para o hospital. É muito engraçado porque os caras ficam com medo de brigar com Joe. Vejam essa página. Eu não sei se foi proposital, mas dá pra notar uma recapitulação do que aconteceu até agora. Nelas aparecem as crianças, Joe assobiando e cantando, o Gunpei indo atrás de Joe, o gato preto. Sei lá, acho que ficou muito da hora, mas bora continuar. Joe nota que o Gunpei está seguindo ele e fala que não gosta de conversar com velhos bêbados. O Gunpei diz que ficou sóbrio depois de ver o soco potente de Joe. Joe nota a garotinha que diz ter roubado o Oden. Joe fala que ela deveria ir pra casa, então ela faz um gesto. Joe pergunta se ela precisa ir ao banheiro. A garotinha fica bem chateada com Joe. Joe sugere que da próxima vez que ela roubar um Oden, que roube um carrinho inteiro. Ela não deve pegar os peixes pequenos, mas sim os grandes. Então provavelmente a Sachi joga uma sandália na cabeça do Joe. Ela diz que Joe foi deselegante, pois ela é uma dama. Joe então pede desculpas, já que ela é uma dama. Ela fica vermelha dizendo que ele não precisava. Aí Joe chega pra ela e fala que ela realmente precisa ir ao banheiro. E diz que não quer que o pai dela lave as calcinhas e fraldas sujas. Ela fica mais puta ainda. Joe sai correndo e a menina chora. Joe chega em um dormitório. Ele pede para ficar no chão ou no depósito por uma noite. O carinha que é o dono do dormitório fala que ele pode dormir no chão ou no corredor sem problemas. Mas Joe ainda vai ter que pagar. Joe fala que se tivesse grana, não estaria implorando. Então o cara fala pro Joe dormir na rua. Nesta cidade, pessoas que não têm dinheiro dormem no parque ou debaixo da ponte. Pessoas que querem dormir sobre um teto têm que trabalhar durante o dia, falou o carinha. Então Joe é expulso. E fica muito puto, obviamente. Enfim, Joe vai para outro lugar implorar para ficar à noite, mas é recusado também por não ter grana. Joe começa a falar que achou que as pessoas desse lugar fossem boas. De repente ele escuta uma risada, era o Gunpei. Joe olha pro velho e já sabe o que vai acontecer. Antes de Joe ir embora, Gunpei fala que aonde quer que Joe vá, não irá encontrar um lugar com o estilo do Joe. Gunpei ressalta que o casaco que Joe está usando é novo, então as pessoas irão pensar outra coisa. Gunpei sugere Joe penhorar o casaco, então ele paga pela pensão. Gunpei oferece para levar Joe à loja de roupas usadas de seu amigo. Joe manda ele se lascar e diz que irá dormir no parque. Gunpei diz que se ele fizer isso, ele irá congelar até a morte.
Se ele fizer isso só por uma noite está tudo bem, porque ele é jovem, mas se for algo regular, ele com certeza irá estragar seu corpo. Joey pergunta por que ele está sendo tão legal. Quando Gunpei viu o soco de Joey, ele ficou interessado em seu talento. Aí Joey percebe que tem a ver com boxe novamente. Joey fala que não quer ser amigo de um bêbado. Ele fala pro Gunpei parar de segui-lo antes que ele fique irritado. Gunpei fala que até um bêbado como ele pode ver um talento de um bom boxeador. Gunpei começa a provocar Joey chamando ele de frangote, depois de Joey olhar para ele com raiva. Gunpei fala que não tem medo de Joey. Joey já não se importa mais com o velho Gunpei seguindo ele. Eles chegam em um local que só tinha bêbados, provavelmente amigos de Gunpei. Só que Joey estava afastado de todos. Gunpei fala para ele que é melhor ele ficar perto da fogueira para se aquecer. Os outros caras começam a falar que ele só está bancando o durão. Quando começa a morrer de frio, ele vem para junto da fogueira. Joey fala que já ouviu o nome Gunpei Tange antes. Há muito tempo atrás havia um lutador de boxe com esse nome, mas ele não era muito bom, disse Joe. Gunpei fica vermelho de vergonha, então Joe acertou. Joe fala que agora tudo faz sentido. É um esforço desesperado de um ex-boxeador de alcançar seu objetivo. Gunpei fala para ele não dizer essas coisas assim. Joe diz pro velho não discutir com ele e sim correr. De repente aparece a gangue Devil Princess. Eles cercam Joe e o velho Gunpei. O líder da gangue agradece a Joe por cuidar dos homens dele. Gunpei sugere a Joey para fugir com ele, pois os caras são bem perigosos. Joey não tá nem aí, ele não tem medo de ninguém. O chefe da gangue fala que Joey tem muita coragem, aí ele chama o Ryu, um cara bem grande para enfrentar o Joe. O grandão está indo em direção de Joe. Joey pede pro Gunpei se afastar. Ele tenta dar um direto no Joey, mas Joey pega o braço dele e joga para baixo. Outro chega para tentar bater em Joey, mas Joey é mais rápido e chuta a barriga dele. Depois Joey dá um cruzado de esquerda nele. Outro tenta dar uma chicotada em Joey, mas apanha também. Enfim, todo mundo da gangue está sendo espancado por Joey. Enquanto Joey está batendo nos caras, Gunpei fica ainda mais impressionado com suas habilidades. O engraçado é que quando Joey usava a perna, Gunpei reclamava: os punhos de Joey são mais do que o suficiente para derrubá-los. O líder do Devil Princess fica impressionado com Joey e ele pede a Gunpei para emprestar o Joe. O líder da gangue diz que irá tornar ele um membro do Devil Princess. Gunpei fica puto. Ele grita dizendo que Joey é seu tesouro para realizar seu sonho. Gunpei não irá entregar Joey a um Yakuza. O líder esperava que ele ia ser chamado de Yakuza. Então ele pede para os caras usarem aquilo. Os caras então pegam as suas facas. Gunpei fica assustado e implora para os caras não machucarem o Joe. Joey então fica na frente do Gunpei e pede para ele se afastar. Gunpei fala que faca é completamente diferente de soco e chute, com faca eles podem morrer mesmo. Joey continua confiante e pede pro Gunpei se afastar. Gunpei então nocauteia o Joe. Quando o Joe cai, ele fica por cima de Joey para que ninguém machucasse ele. Então o líder da gangue chama o Gunpei de idiota e pede pros caras cuidarem dele primeiro. Então ele começa a ser espancado enquanto protegia o Joe. Um dos caras da gangue fala que a polícia está nas proximidades, então eles recuam. Gunpei o tempo todo protegeu o Joe. E acabou que Joe e Gunpei acabaram presos. Falei ainda agora que o carinha da Devil Princess avisou que a polícia estava nos arredores. Pois bem, como todos da Devil Princess saíram do lugar, sobrou pro Gunpei e Joe. Joe até disse pro policial que ele não fez nada de errado para estar preso. O policial disse que Joe precisa ficar aí até o fim das investigações. Gunpei disse pro Joe que é inútil argumentar. Segundo Gunpei, eles deveriam agradecer à polícia por tirá-los do parque. Pelo menos aí eles têm uma cama para dormir. Joe pergunta se Gunpei se sente melhor agora. Gunpei responde que agora está melhor. Joey pergunta por que o Gunpei protegeu ele daquela forma. Gunpei diz que agora Joey é sua vida. Gunpei gosta muito do jeito feroz de Joey lutar, mas Joey ressalta que ele não está interessado em boxe. Então Joey termina dizendo que o soco de Gunpei foi muito bom. Ele é realmente um ex-boxeador. Joey diz que eles irão ficar aí por um tempo e pede pro Gunpei falar do passado dele. Gunpei então começa a chorar. Gunpei ri e fala a Joey que é o homem mais infeliz do mundo, e diz também que ele não deveria se orgulhar disso. Gunpei é um ex-boxeador. Ele teve que se aposentar durante o campeonato japonês porque ele machucou seu olho. Depois disso, ele se tornou dono de um ginásio pequeno. Joe parecia estar dormindo, então Gunpei pergunta se ele está ouvindo. Joe só estava com o olho fechado, e Gunpei continua. Após ele se tornar dono de um ginásio, uma tragédia aconteceu. Voltamos agora um pouco no tempo. Nesse flashback, Gunpei estava aparentemente dando instruções a seu aluno. O cara estava lutando. Gunpei começa a gritar com o cara, pedindo para ele bater e não ficar olhando. Enquanto isso, dava para ver a galera indo embora, provavelmente porque a luta já tinha acabado. Gunpei dá uma dura no cara porque ele claramente perdeu, então pede para irem embora. Ele leva o cara à força. Ele chuta o cara para dentro do vestiário. O cara diz que já chega e pede para não ser tratado assim. Como a luta estava sendo transmitida,
Ele disse que a namorada dele também viu a luta e tá achando isso tudo muito embaraçoso. Dunphy fica puto porque o cara não estava levando o boxe a sério. Dunphy reclama porque não foi com tudo que tinha no último round. O cara fala que se ele batesse de forma imprudente, seu adversário iria acertá-lo também. Se ele tivesse levado um nocaute, ficaria em um estado ruim. Então é melhor perder por pontos, segundo o carinha aí. Dunphy pergunta se ele fez isso por causa da namorada dele. Ele disse que só se tornou boxeador para aparecer na TV. Dunphy fica bem desapontado. Dunphy então começa a falar que ele tem que ter fome de vitória. Se não agir como uma besta enjaulada, ele não irá a lugar nenhum. O cara começa a comentar que Dunphy foi desse jeito no ringue. Isso resultou na perca de seu olho e várias marcas de corte em seu rosto. Dunphy fica puto e ataca o cara. O cara defende e dá um uppercut em Dunphy. Dunphy fala que ele só é bom contra velhos. Dunphy fala que seu ataque e defesa não são tão bons porque ele perdeu um olho. Senão ele não iria perder. O cara fala que a parceria deles termina aí. Ele tem uma oferta de um ginásio com boas instalações. Dunphy se entristece. Dunphy tinha gastado todo o seu dinheiro e até se endividou para treinar o cara. Após vender aquele pequeno ginásio, o homem de um olho que não tinha esposa ou filhos porque decidiu sua vida ao boxe foi deixado sozinho. Ele continuou procurando abrigo e finalmente chegou nessa cidade. Dunphy deixa claro que ele não quer ser covarde por toda a sua vida. Em algum dia ele tem certeza que, antes de terminar, ele olha para Joe. Joe estava dormindo. Voltamos para onde estão as crianças. Elas perguntam a Sachi por que ela está triste. O Taro tinha pego do pai umas moedas para jogar no pachinko. Eles perguntam a Sachi se ela não quer ir. Ela pergunta se ele ganhar, se ele vai dividir com ela a grana. Ele diz que sim. Sachi pergunta ao Taro se os machucados dele se curaram. Taro diz que ainda dói um pouco. O Taro tá muito puto com o Joey, porque foi o Joey que fez isso com ele. Ele pergunta onde está o Joey e a galera dele. Ninguém sabe dizer. Mas um deles fala que ouviu dizer que ele passou a noite na delegacia com aquele boxeador bêbado após brigar com a gangue Devil Princess. Sachi diz que ele já saiu. Eles avistam um garoto e o nome dele é Kinoko. Eles se perguntam o que ele está fazendo. O garoto estava escondendo alguma coisa. Sachi pede para ver o que é. Era um monte de chocolate. Taro fala que ele deve ter roubado da rua. Ele diz que foi Joey que deu tudo. O garoto fala que Joey tem dinheiro agora. Ele até construiu uma cabana debaixo da ponte Furai. A criançada vai lá ver qual é a dessa cabana. Chegando lá, eles veem que não é essas coisas. As crianças notam que ele está com o Dunphy, finalmente treinando boxe. Os garotos assistem Joey treinar boxe. Joey se distrai com a garotada. Dunphy pede atenção máxima para Joe. Joe continua a socar o saco de areia improvisado. Dunphy reclama que ele está errando. Dunphy reclama que ele está socando apenas com os braços e pede para Joe usar a sua cintura. As crianças começam a rir de Joe. Joe se pergunta como usar a cintura. Dunphy pede para o Joe observar ele para ver como ele usa a sua cintura. Primeiro, Dunphy pede para o Joe abaixar a cintura. Então, prepara a cintura e faz um movimento elástico com os joelhos. Dunphy então bate no saco de areia. Enquanto gira a cintura, Joe precisa concentrar todo o seu poder no braço. Joe se impressiona com o poder do soco de Dunphy. Dunphy pede então para o Joe tentar. Joe tenta imitar o Dunphy, mas parece que ele está fazendo um movimento para cagar. A criançada ri. Quando Joe bate, ele fura o saco. As crianças riem mais ainda. Dunphy fica puto e pede para as crianças irem embora. Dunphy fala que passou a noite costurando o saco de areia improvisado. Joe fala que talvez seja porque seu soco é muito forte. Dunphy pede para ele não ser arrogante. Dunphy pede para o Joe treinar com os aparadores de soco, que também são improvisados. Joe bate e Dunphy se pressiona, mas por acidente o último soco pega em Dunphy. O soco era muito forte, fazendo Dunphy cair. As crianças riem novamente. Joe pede para o Dunphy levantar, pois a sirene das 5 horas tocou. Isso significa que é hora do Dunphy ir para o trabalho. As crianças ficam surpresas que Dunphy tem um trabalho. A Sachi comenta que foi uma sirene de polícia. Joe pede para ela não falar mais. Dunphy precisa trabalhar na construção a noite toda. Joe pede para ele dar a grana do contrato. Dunphy pergunta quanto é. Joe fala que quanto mais melhor. Dunphy dá a ele 50 ienes. Joe se pergunta o que ele pode fazer com 50 ienes. Dunphy então dá os outros 200 ienes e pede para o Joe não gastar tudo. Dunphy quer economizar grana para criar o próprio ginásio. Quando Dunphy está indo, ele fala para o Joe fazer alguns exercícios. Joe olha para as crianças e fala que eles estavam rindo dele. Ele chamou o Taro. Joe pergunta se Taro quer se vingar. Taro responde que não. Joe fala que agora está entediado porque o Dunphy está fazendo ele treinar muito.
Taro diz que só veio ver o Joe. Joe pergunta se agora o Taro respeita ele. Taro fica meio que sem graça. Joe fala que agora as crianças viraram seus seguidores. As crianças se perguntam onde Joe irá levar elas. A Tati faz uma pergunta pro Joe. Ela pergunta por que Joe começou a treinar boxe, já que ele disse que não gostava de boxe. Joe responde que não odeia boxe, só não tinha vontade de praticar. Joe diz que só faz isso para conseguir um lucro diário. Acontece que Gunpei quer mesmo ensinar boxe pro Joe. Gunpei fala que se Joe concordasse em treinar ele vai cuidar de todas as necessidades do Joe. Ou seja, Joe está se aproveitando do velho Gunpei para rangar mais vezes por dia e aproveitar a vida numa boa. As crianças ficam surpresas com a maldade de Joe. Joe provoca Sati mais uma vez. Joe chega com elas numa casa de jogos. Enfim, eles entram num pachinko e veem Joe faturando uma grana. Essa página aqui é um pouco triste. Enquanto Joe está brincando, faturando uma grana e não está treinando, Gunpei está se matando para conseguir seu ginásio novamente e fazer de Joe um boxeador campeão. Gunpei está mais cansado do que nunca, trabalhando dia e noite. Gunpei está em busca de uma manhã melhor para ele e Joe. Ele chega no local do treino de Joe e viu que Joe não estava lá. Nesse momento, Joe deveria estar pulando corda. Ele pensa que Joe foi tirar uma soneca na cabana. Quando ele vê, muitas coisas estavam lá. O primeiro pensamento dele é que Joe roubou tudo. O policial chega procurando por Joe e Abuki. Também fala que o jovem Joe não fez nada e esse é um mal entendido. O policial veio só para dar um conselho para o Gunpei. O policial espirra e diz que o tempo não está muito bom e pede para entrar na cabana. Gunpei diz que não, porque tem muitos germes e baratas. Ele fala com Gunpei de longe, com medo dos germes e baratas. Fala que Joe recentemente pegou uma má reputação. Ele fala que Joe recentemente está andando com uma criançada desobediente e variando por aí. Eles estão fazendo umas coisas bem erradas na vizinhança. Aqui é revelado que Joe havia deslocado o vidro do pachinko, por isso ele ganhou tudo aquilo. Enfim, o policial avisa que se ele continuar fazendo merda pela cidade, a polícia não irá ficar parada. O conselho do policial é: não deixe Joe continuar fazendo merda. Gunpei fica muito puto enquanto Joe está vendendo as paradas que ele conseguiu. Acontece que os garotos e Joe estão armando. Eles estão vendendo as mercadorias mais baratas comparado aos que vendem em mercado. O garoto então volta para falar com Joe e pergunta como foi a atuação dele. Joe chama o garoto de idiota, falando que ele voltou cedo demais. A galera toda ri, mas compra de Joe porque está tudo barato. Sério, tem muita gente querendo comprar. Sati avista os policiais chegando por causa da multidão. Então, Joe e a criançada correm do lugar. Os policiais começam a correr atrás da molecada. Sati joga bomba de ovos nos policiais. Taro pergunta pro Joe por que eles fazem essas coisas estranhas. Joe fala que eles estão vendendo coisas honestamente. Taro pergunta o que ele vai fazer depois de conseguir tanto dinheiro. Joe fala que irá mostrar o plano dele. Ele chega em um local que tinha um buraco e pede para as crianças entrarem. As crianças entram e vê edifícios em ruínas e nada mais. Joe pede para elas continuarem andando. Joe aponta para um edifício em ruínas e pede para as crianças entrarem. Eles sobem as escadas que estão em um estado não tão bom, e Joe chega no escritório do diretor. Taro pergunta qual é realmente o plano de Joe. Joe mostra um cofre, e nele tinha muita grana. E também os documentos falando dos objetivos de Joe e Abuki. Joe pede para as crianças ouvirem a explicação do que tem nos documentos. O primeiro plano de Joe é fazer um playground para as crianças e adultos em um lugar perto do rio. O segundo é construir um hospital ao oeste da cidade. E o terceiro é construir um asilo para os idosos que não podem mais trabalhar ao leste da cidade. O quarto é uma creche ao sul da cidade. E o quinto, um supermercado. O sexto é construir uma fábrica onde todos os desempregados possam trabalhar. Joe pergunta o que as crianças acham do plano. Eles ficam calados. Joe fica puto. Taro fala que os planos de Joe são grandes e eles não sabem o que comentar. Taro pergunta onde eles irão arrumar a grana para construir. Joe fala que eles não vão vender coisas para sempre. Ele está pensando em formas de conseguir o dinheiro logo e parece que vai começar agora mesmo. Joe pede para os pirralhos olharem lá fora. Alguns jornalistas apareceram para entrevistar Joe. Joe pede para o Kinoko ir chamar eles. Mas antes de Kinoko ir, Joe pede para eles falarem que eles foram expulsos de um orfanato. Kinoko guia os jornalistas até onde o Joe está. O jornalista pergunta para o Joe se todas as crianças estão com ele. O outro está tirando foto das crianças. Joe fala que o orfanato que cuidaram dessas crianças não era do governo, era um orfanato privado. Após o tutor do orfanato morrer, o orfanato foi à falência e todas as crianças foram expulsas. Nenhum adulto queria cuidar delas, então eles fugiram de lá e decidiram acompanhar Joe, já que pensam que Joe não é como um irmão mais velho. Quando elas começaram a seguir Joe, ele teve que fazer todo tipo de coisa.
como vender produtos na rua ou roubar, só para cuidar delas. Um dos moleques pergunta se ele está falando deles. Taro pede para ele se calar. Joe também fala que o Totô era a mãe dele. Os jornalistas aproveitam para criar uma manchete da tarde. O jornalista pede para o Joe tirar a foto com as crianças. Enquanto isso, Gunpei continua a trabalhar. Os caras até comentam que Gunpei está mais magro. Durante o dia ele trabalha na autoestrada e à noite na ferrovia. Os caras comentam que Gunpei está mais feliz por causa do Joe. Eles falam que Joe é a notícia do dia. Gunpei olha no jornal e eles veem isso que vocês estão vendo. Acontece que por causa dessa história, pessoas de todo o Japão doaram dinheiro. Joe, no final de tudo, arrecadou pelo menos 1 milhão de ienes. Gunpei dessa vez fica muito puto, deixando seu trabalho e indo atrás do Joe. De repente, aparece um detetive. Ele pede pro Gunpei ir para a delegacia para prestar depoimento. Joe foi preso por roubo e fraude. Gunpei fica muito triste. Joe Yabuki, 15 anos. O paradeiro de seus pais e parentes é desconhecido. Alguns meses atrás ele apareceu nessa cidade. Esteve envolvido em brigas 2 vezes com a gangue da Yakuza. Depois disso, sob os cuidados de um ex-boxeador chamado Gunpei Tange, ele vivia debaixo da ponte Furai e recebia todas as suas necessidades e dinheiro do Gunpei. Ele também estava sendo treinado para ser um boxeador durante o dia. Também fez algumas coisas ruins como violar as leis de trânsito, ameaçar as pessoas, enganar, roubar, fraudar e intencionalmente quebrar as coisas. Ele pegou todas as crianças da cidade e cometeu muitos outros crimes. O detetive fala que Gunpei está cuidando de um garoto perigoso. Gunpei pergunta ao detetive se vão levar Joe para a prisão. O detetive fala que ele é menor de idade e ainda não será levado para a prisão, mas talvez ele irá para um centro de reabilitação. Dependendo de como ele estiver lá, ainda é possível mandá-lo para a prisão juvenil, falou o detetive. Gunpei pergunta por quanto tempo. Se ele perceber seus erros e prometer que não irá fazer de novo, ele pode sair em pouco tempo. Mas se ele não fizer isso, irá ficar lá por anos. Quando eles chegam na delegacia, tinha muitas pessoas lá. Os policiais estavam feridos, muitos deles. O detetive pergunta o que aconteceu. Acontece que Joe fugiu. Quando eles tentaram interrogar Joe, um monte de crianças apareceu. A criançada tirou pedras nos policiais e fizeram uma bagunça na delegacia. E durante esse tempo, Joe aproveitou a oportunidade para escapar. Eles tentaram deter o Joe, mas levaram a surra. O detetive fica puto. Gunpei fica muito empolgado que Joe está ficando cada vez mais forte. O detetive fica puto que o Gunpei está empolgado. O policial recebe a informação que encontraram o esconderijo do Joe. Joe está exatamente naquele prédio em ruínas com as crianças. A polícia parte para lá. Chegando lá, a polícia pede para o Joe sair imediatamente do prédio. Nisso, os pais das crianças que estavam com o Joe também estavam na frente do prédio. Os pais das crianças pedem para o Gunpei fazer alguma coisa. Segundo eles, o Joe está usando as crianças para se proteger. Começam a pressionar o Gunpei, então ele resolve entrar no prédio. O detetive impede que Gunpei suba. Gunpei fala que eles não irão fazer nada contra ele. Gunpei fala que irá entrar e fazer o Joe se render. Quando Gunpei está para entrar, ele leva pedradas dos garotos de Joe. Gunpei grita dizendo que é ele, para pararem. Joe manda a garotada parar, pois é o velho Gunpei. Joe diz para ele não entrar. Se ele se aproximar, Joe irá jogar essa pedra que vocês estão vendo aí na página. Gunpei provoca Joe. Gunpei, muito puto, entra no prédio. Ele chega no andar que Joe está e diz para se preparar, pois ele vai levar uma surra. Gunpei parte para atacar Joe. Joe defende o ataque de Gunpei e então dá um soco no Gunpei. O soco de Joe foi tão potente que Gunpei foi jogado pela porta, fazendo-se quebrar e cai da escada. Joe ri, Gunpei olha pro Joe. Gunpei levanta e vai até Joe. Joe pede para as crianças saírem de perto. Gunpei fala que o policial estava falando a verdade, os movimentos de Joe estão rápidos. Mas até quando ele pode usar isso contra o Gunpei Tange? Quando o Joe estava para zoar Gunpei chega e dá um soco de esquerda no Joe. Depois talvez tenha dado um soco na barriga e depois um uppercut. Gunpei continua batendo em Joe. Joe fica no chão muito machucado. Mas Joe levanta e elogia Gunpei. Com certeza ele era um boxeador. As crianças ficam felizes. Joe disse que não será derrotado facilmente, ele irá mostrar o que Gunpei ensinou. Gunpei então pede para ele ir com tudo. Joe pula para cima do Gunpei, fazendo o Gunpei cair, mas depois os dois ficam disputando força. Joe bate a cabeça na parede, Gunpei aproveita o momento para afastá-lo. Gunpei então dá um hook de direita, um uppercut de esquerda e um direto, um hook de esquerda e depois um combo de socos. Quando o Joe estava apanhando, a garotada vai ajudar Joe e começa a jogar pedras no Gunpei. Até a Sachi está mordendo a bunda do Gunpei. Gunpei olha para as crianças com lágrimas nos olhos. Se elas querem tanto ajudar Joe, que ajuda a mandá-lo para a prisão juvenil, disse Gunpei. Joe é muito machucado e diz que não irá para a prisão mesmo que ele tiver que morrer por isso. Gunpei dá um último soco no Joe e Joe cai finalmente. A polícia finalmente leva Joe
e Gunpei mais uma vez se entristece. A única esperança da sua vida foi tirada dele. As crianças e o velho Gunpei choram. Gunpei e as crianças vão visitar Joe. Gunpei pede para visitar o Joe, mas o policial diz que ele não pode. Acontece que ninguém pode visitá-lo, exceto sua família. Gunpei diz que veio dar uma coisa para ele, era comida. Ele está muito preocupado com Joe, mas o policial não deixa e pede para ele ir embora. Gunpei está muito triste ultimamente, afinal de contas, sua última esperança está na prisão. Quando ele está com as crianças, ele pede para elas comerem a comida que ele tinha levado para o Joe. Enquanto as crianças estão comendo, Gunpei olha para a prisão onde Joe está. Ele fala que não irá desistir do Joe. Essas barras de aço não podem impedir a determinação de Gunpei Tanguy. Chove muito lá fora. Vamos para onde está Joe e Yabuki. Chega uma carta para Joe na prisão. Era uma carta de Gunpei Tanguy. Então Joe, com muita raiva, rasga a carta. Joe só lembra daquele dia que apanhou feio. Isso deixou uma ferida muito grande física e emocional nele. Joe pede para abrir a porta. Ele tenta arrombar ela, mas não consegue. Ele pega os pedaços que rasgou da carta e tenta juntar para ver se consegue ler. Juntando tudo, tinha algumas instruções de treinamento para Joe continuar a treinar boxe. Joe começa a rir porque mesmo nessa situação, o velho Gunpei ainda pensa em boxe. Joe fica bem pensativo, porque do Gunpei ainda se importar com tudo isso. Joe começa a fazer os movimentos que estavam nas instruções, e ele vê que é realmente eficiente. Mantendo o cotovelo próximo da axila e mirando o corpo, soque. Joe vê que isso realmente funciona. Gunpei sabe que Joe está treinando os movimentos que ele disse para fazer, e quem sabe um dia se torne um maior boxeador do mundo. Desde que Joe nasceu, ele nunca foi para a escola. É por isso que é a primeira vez que ele sabe como fazer algo que não poderia fazer antes de ser ensinado. Joe percebe algo. Ele percebe que está fazendo exatamente o que Gunpei queria que ele fizesse. Joe fica puto porque Gunpei está explorando o tédio dele. Ele diz que nunca irá praticar boxe. O guarda chega na cela de Joe e pede para ele se levantar. O psiquiatra quer fazer algumas perguntas ao Joe. Chegando lá, Joe consegue deixar o psiquiatra puto após ficar na sala por 20 segundos. Joe vai responder algumas coisas que o psiquiatra vai falar. Ele vai ter que falar a primeira coisa que vem na cabeça dele. A primeira palavra que ele fala é vermelho. Joe responde que o que vem na cabeça dele é sangue. A próxima palavra é Hana, que pode significar flor ou nariz. Joe responde que sangue também. Ele dá um susto no psiquiatra, fingindo dar um jab direito no nariz. O psiquiatra quis dizer Hanar de flor. A próxima palavra é paz. Joe não fala nada. O psiquiatra diz para ele responder alguma coisa. Joe responde Hitoshi Ueki. O psiquiatra fica confuso. Joe é fã de Hitoshi Ueki, adora seus filmes, principalmente o Musekini. Joe claramente não estava levando a sério. O próximo é amor. Amor significa sono. O psiquiatra fica sem entender. Joe explica que quando havia uma longa história de amor no orfanato, ele sempre ficava com sono. A próxima é bondade. Joe responde o boxeador bêbado. Ele explica aqueles sonhos de Gunpei. O psiquiatra diz para levar Joe. O psiquiatra afirma que Joe é louco, cruel e egoísta, assim como um deserto, onde nenhuma folha de grama cresce. Joe agora será movido para uma cela grande enquanto espera pelo seu julgamento. Dessa vez, Joe não estará mais sozinho. Joe entra na sala com muitos caras, e digamos que a recepção não é tão boa. Os caras começam a rir e Joe pergunta o que é tão engraçado. Um dos prisioneiros pergunta a um tal de Nishi o que vai fazer. O Nishi fala que Joe tem um rosto bonito, e ele fala que para fazer o de sempre gentilmente. Os caras avançam para cima de Joe. O Nishi pede para alguns ficarem e massagearem ele. Tá estranha essa parada. Joe se pergunta se ele é o chefe. Eles pegam um pano, molham no balde e enfiam na boca de Joe. Isso para Joe não fazer barulho. Então eles começam a torcer o Joe. Isso eles fazem com os guardas longe. Se vocês perceberam, um deles vai até a porta ver se não tinha algum guarda perto. Todos os caras sobem na beliche. E Joe se pergunta se todos vão pular em cima dele. Isso ele está pensando, né? Eu vou deixar para vocês verem na página a seguir. Um dos prisioneiros falam que os guardas estão se aproximando. Eles limpam o sangue de Joe e arrastam ele para o canto. Quando os guardas chegam com as comidas deles, eles dão uma de inocente.
Joey levanta e os caras ficam espantados. O Joey sente cheiro de arroz e quer um pouco. É sério, os caras ficam muito impressionados que o Joey ainda pode se levantar. A resistência do garoto é impressionante. Os caras começam a sacanear com o Joe, fazendo com que ele não coma. Se Joey quer comida, ele vai ter que implorar pro chefe. Joe começa a tirar sua camisa, ele quer ficar de boa, e ele também fala que não está de bom humor. Ele não vai mais pedir gentilmente. Resumindo, os caras vão se foder. Joey chama o líder pra lutar, mas o cara tá comendo seu arroz. O líder fala que Joey tem muita coragem por falar isso, e depois grita perguntando por que tá todo mundo parado. Ele manda os caras atacarem o Joe. Um deles vai atacar o Joe e recebe um soco na cara. Enfim, os caras vão encarar o Joe e levam uma surra da porra. Joe pergunta ao líder se ele acabou de comer, para poder surrar ele também. Joe diz que ele tem a vantagem, pois Joe está com fome e um pouco cansado. O líder dos caras avança para cima de Joe. Joe dá um direto de esquerda nele, ele cai. Ele levanta e ataca Joe novamente. Joe esquiva e dá um direto de direita na barriga dele. Depois um combo de socos, e após isso, Joe pega a perna dele, fazendo ele cair de cara no chão. O cara apanhou feio de Joe. Joe pergunta o que é de errado com ele, porque ele desmaiou tão facilmente. Quando ele acorda, Joe diz que gostou de brigar com ele. Joe diz que ele é como um bebê que não consegue revidar. Joe fala que um chefe não deveria desistir facilmente, então ele parte pra cima de Joe novamente. O chefe aí fala que nunca lutou contra um adversário tão rápido como Joe. Esta é a chance perfeita para Joe treinar o que aprendeu com as instruções do Vale Danpei. Joe vê que realmente está funcionando o que ele aprendeu. O carinha aí com muita raiva pega um banco para atacar o Joe, mas Joe dá um direto de esquerda na cara dele. E ele começa a bater no cara, vários golpes seguidos. Os guardas chegam na sala e veem os caras tudo caído, e Joe batendo no líder deles. Joe mostra aos guardas que o líder deles tem um corpo grande, mas não conseguiu tocar nele. Joe fala que o estranho é que quando ele ordenou que todos os caras atacassem, ele parecia tão arrogante, e agora ele não é nada. Joe percebe que seus socos são poderosos. Os guardas levam Joe para outra cela. Joe alega que foi legítima defesa. Fala, meus amigos, se você tá aqui, eu agradeço muito porque você viu até o final desse volume 1 de Ashita no Joe. Eu preciso da sua ajuda para que você possa, se você curtir, né, para que você possa compartilhar o vídeo, porque tá cada vez mais difícil, pessoal, fazer vídeo aqui pro YouTube, sabe? Não sei se eu posso até falar sobre isso, mas é difícil. Então eu gostaria muito da sua ajuda. Só dá pra continuar se você me apoiar. Vídeo grande assim dá muito trabalho, esses vídeos de histórias de mangás assim dá muito trabalho. Vocês não têm ideia, a não ser que você faça também o que eu faço. Aí você vai ter uma ideia. Mas é isso, eu queria muito sua ajuda. Eu não sei até onde eu vou conseguir ir aqui com o canal. Tá bem complicado. Mas por enquanto eu tô indo, eu tô tentando fazer o possível. O máximo, tô dando o meu máximo em cada vídeo. E é isso, cara. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Vou continuar até onde der. E é isso. Comenta aí, vai me ajudar bastante, vai me incentivar a fazer outros vídeos, a continuar a história. E é isso, pessoal. Até mais, fiquem na paz. Falou.